Joia. Na semana passada, a gente conversou sobre o artigo 213, Uhum. parágrafo 10º. A gente conversou bastante sobre a questão da inovação, né, legislativa que trouxe esse parágrafo 10º, né, que anteriormente, esse parágrafo, na verdade, ele define, né, quem que é legítimo, né, para assinar como confrontante, por exemplo, em uma retificação diária, né? Quem é que pode Certo. ser confrontante? Quem tem legitimidade, né, perante o registro de imóveis para fazer isso? Então, ele trazia, de uma forma bem sucinta ali, o que entende-se como lindeiro, e agora ele traz uma especificação bem maior. Eu não vou adentrar nas especificações, porque eu deixei o vídeo da gravação do encontro passado, hoje lá no grupo, tá? É bem tranquilo de entender também. Tem um novo item que ficou diferente da lei do que era antes, no parágrafo 10º, que é a respeito de que o registro de imóveis não acata mais a questão dos posseiros, dos possuidores, assinarem no lugar dos proprietários. Então, se eu tenho lá um comprador, né, uma pessoa só com um contrato de compra e venda, direito real, ela não levou esse contrato ainda a registro, não efetivou a compra e venda, não pode assinar, por mais que comprove mediante comprovante de residência e tudo mais, não pode assinar, não é aceito mais. Locatário também não pode mais. Comodatário não pode mais. Ninguém que tenha o direito registrado na matrícula, que seja dono mesmo, pode assinar mais como confrontante. Essa é a grande novidade, tá? Mas, em suma, está lá no vídeo, e eu também coloquei um quadrinho comparativo lá no grupo. Eu vou replicar para que vocês possam depois fazer a leitura para quem perdeu, tá? Tem a comparação bem perfeita ali no link. Mandei agora. Esse livro da Marina Urbano, tá? Foi. Quer complementar? Alguém quer complementar? Eu acho que eu lembro que a gente tinha falado até sobre o prazo certinho que tinha mudado. Então, assim, a gente tinha comentado bastante, ficou bem complementado na nossa aula anterior. Então, acho que não preciso complementar, não, né? Porque senão a gente vai ficar cada vez mais postergando. Mas o 213 é maravilhoso. Então, assim, tem que ter atenção em ficar, né? Em estudar ele, os pontos, né? Importante. Tem que se aprofundar nesse artigo, principalmente quem atua no extrajudicial. Hoje mesmo eu tive um caso de retificação de área que me procuraram, e é engraçado que assim a pessoa já veio assim sendo assistida há um tempo, né, com outro profissional, acabou tendo o processo paralisado com um monte de exigência e a gente foi tentar contornar. Então é super estar atento, principalmente à legislação e à situação real. Sem você pegar a lei e as mudanças da lei, você não consegue trabalhar. Uma das coisas que o antiprofissional ficou tentando ali notificar cônjuge, com a pessoas era várias pessoas em uma matrícula só, então bastava não precisava ele ficar correndo atrás de todas as pessoas. Então, assim, são coisas que atrasavam o processo da retificação, acabou tendo uma paralisação de regularização, porque ficou pendente de coisas que não precisava. Então, realmente quem atua nessa área tem que estar atenta a esses artigos e essas mudanças da lei. Ótimo. É isso. Sabe o que ficou? Sabe uma dúvida que ficou? A Renata comentou que, com relação a essa situação da dificuldade de achar os proprietários agora, né, de não conseguir mais esse produto, ela já está pedindo diretamente para o registrador a citação por edital. E também, a gente faz isso. Então, mas aí, nesse caso, quando a gente pede diretamente de primeira, né, vocês têm que comprovar que vocês esgotaram as tentativas de achar esse proprietário ou não?
Então, aqui eu trabalho bem com o que está na matrícula. Então, por exemplo, lá na matrícula tem o endereço do proprietário registral, certo? Eu já peço no meu primeiro requerimento de retificação, eu falo, ó, notificar nos endereços existentes constantes na matrícula do imóvel, caso não seja localizado partir para o edital. Então, assim, primeira coisa, eles já sabem, no próprio imóvel ou naquele endereço que está constante. Eu não fico dando prova, gente, pro registrador, não fico dando alternativa de outro endereço, de outro. Não. É esse que está na matrícula, é esse que eu tenho ciência, quando eu sei que é uma coisa difícil, tá? É esse que está na matrícula, é esse que eu tenho ciência. Já foi no local, não consegui achar. Caso o registrador queira fazer a tentativa, só tem aquele endereço. Caso não, eu, como advogada, já coloco. Tendo em vista que já foi ido no local e não foi localizada, a pessoa solicita o via edital. Então, eles não ficam forçando a gente a ficar dando outras informações ou achando coisas que a gente não tem. Até mesmo na Uso Capião aqui. Na Uso Capião, eu demonstro, ó, eu tenho um endereço que está, o mesmo endereço que vocês têm, que está na matrícula, é o endereço que eu tenho. Se vocês solicitam notificação, nesse caso contrário, edital, não tem o que fazer. Eles não ficam você tem que achar um outro endereço. Então, não tem como achar. Então, eu já deixo bem claro isso dentro do requerimento. O meu medo é não só eles falarem assim, tem que achar, né? Tipo dizer assim, ó, não, me prove que você fez as diligências necessárias para localizar esse proprietário, né? Enfim, Nunca, é uma coisa. nunca foi pedido. Uhum. Então, primeiro pede para notificar, e aí, no caso do insucesso, edital, daí já direto. Edital. Eu vi que alguém fez uma pergunta ali. 5 dos tabulares. Acho que a Lud levantou a mão. Se ela quiser, ela tem a Não, palavra. mas pode ler a pergunta primeiro. Eu não tô, Cadê? eu não tô conseguindo ver pergunta, gente. Não, também não Lá no apareceu nada WhatsApp. aqui. Foi lá no grupo? Ah, Foi no grupo do WhatsApp. Eu vi que teve uma pergunta aqui. Como eu tô no celular e eu não tô com note, nada, não tem opção de ficar trocando de tela rapidão, entendeu? Então, se quiser. Posso ler aqui. Mas eu acho que antes de ler, é porque a pessoa que está fazendo a pergunta, ela não está no. não está na aula, não está aqui. Acho que vamos dar a palavra para a Ludmila primeiro. Não, Sim. é que vocês falaram de pedir a citação por edital diretamente, né? Mesmo sem ter feito a notificação, foi isso? Na retificação diária. Na retificação, possível? Então. Aqui, para mim, eu tenho prática nesse sentido. Por quê? Porque lá na legislação mesmo, ele não dá uma previsão de como o registrador deve trabalhar. Talvez o registrador ele um pouquinho mais criterioso, ele vai ficar, né, te provocando, olha, cumpra isso, cumpra aquilo. Mas aí, no meu próprio requerimento, eu já coloco assim, ó, no meu próprio requerimento, eu me preocupo fazer aquela declaração genérica, que está sendo feita a retificação intramuro, que não declara nos termos de responsabilidade civil, penal e tal, que não está atingindo a área de terceiros, que foi procurado os confrontantes para assinar na planta, porém os mesmos não foi localizado. Diante do exposto, solicito que seja feita a notificação no endereço constante da matrícula do imóvel, caso não seja possível, solicito direto que seja procedido a notificação via edital, por não ter encontrado. Então, tipo, eu falo isso. Aí o registrador, ele verifica, né, caso, como ele vai, muitas vezes aqui o registrador, às vezes vai no próprio imóvel, ou tem alguma coisa assim, ele já vai lá notificar todo mundo de uma vez, ele manda um oficial, notifica ali, já notifica os 3, caso não ache ali, porque muitas vezes não é a pessoa, o proprietário, igual o caso que eu tive da última vez, era locatária, eram outras pessoas, então foi lá, ele viu que não era, fez notificação via edital. Né? Então, assim, o que é preocupante? O que eu sempre falo, tá? O processo vai de acordo com a área. As retificações, geralmente, são coisas mínimas, pelo menos aqui no meu estado, não tem uma retificação que seja assim, uma coisa... não dá, né? Não dá. Então, assim, são coisas mínimas. E, às vezes, essas últimas que eu tenho pego é mais até menor do terreno. Então, às vezes, o terreno, ele é 500 metros, lá está 497. Então, o registrador vê que não tá, quem tá até, às vezes, sendo prejudicado é que está perdendo. Então, ele fica, não, realmente a retificação está cumprindo os requisitos, ele olha o mapa, verifica ali, e aí ele já parte para o edital. Então, se ele vê que não tem um risco, né, ele parte por edital já. Entendi. E muitas vezes, eu já peguei um caso também, gente,
que todos estavam fazendo a retificação. O próprio registrador pegou que, assim, os proprietários anteriores já estavam fazendo as retificações na área, porque a quadra inteira tinha sido meio que alterado. Então, ele já tinha arquivos que os lindeiros já tinham pedido retificação. Então, ele já partiu para o edital. Então, são coisas que ele vai analisar de acordo com o caso ali concreto mesmo. Meninas, se vocês já fizeram uso capião depois dessa nova lei aí, desse novo artigo, como é que será que eles estão? Eu já fiz e já usei o novo artigo. A Foi? gente vai ser a próxima leitura agora, vai ser, eu já vou falar da minha experiência desse parágrafo 10 do artigo 216A. Porque é muito complexo, né? Encontrar um proprietário para citar e para assinar ali. Eu estou querendo saber como é que isso vai acontecer, assim. Eu estou com os capião em trâmite duas, mas são judiciais e eu não sei como é que o registrador aqui, a registradora aqui é muito criteriosa. E eu quero saber como é que está acontecendo, porque é bem complexo. Interessante. Cadê a Thay? Eu tô aqui. Caso você queira ler a pergunta dele para a gente partir por 216, aí eu já comento essa pergunta aí. Também lendo, né, o artigo 216A. Ótimo. Filha, fecha a geladeira. Tá. A pergunta do Tiago foi o seguinte: no local que vocês atuam, o cartório solicita a anuência do posseiro e do titular tabular, ou seja, do proprietário? O cartório solicita a assinatura dos dois, sendo que, neste caso, o confrontante tabular, ou seja, que possui matrícula, mas já vendeu para o título de posse, o cartório pede a anuência dos dois. Então, tipo assim, se eu tenho um confrontante, né? Eu tenho um confrontante, o proprietário é a Tainá, mas a Tainá vendeu para a Ionara. Eu contrato, só contrato particular. O cartório, na região dele, pelo que entendi da pergunta, está solicitando a assinatura da Ionara e da Tainá. Aqui não acontece. Aqui é ou um ou outro. Era ou um ou outro. Desde que eu apresentasse comprovante de água, luz, telefone, uma coisa que comprovasse a residência fixa em nome da Ionara, que é minha posseira. Agora, não. Aqui também, Tainara, exatamente assim. Agora é só Agora eu Tainá quero saber como é que... proprietária. Aqui não. Não sei se no caso de vocês. Aqui em Petrolina era assim também. Eu fiz, inclusive, e a registradora agia dessa forma. Agora é que eu quero saber como é que vai ser. Aí Né? também. O parágrafo 10, ele fala assim, ó, entende-se como confrontante os proprietários, aí ele coloca agora, e titulares de outros direitos reais e aquisitivos sobre os móveis contínuos. Ele coloca tipo e. Aqui, na situação como era, tá? O meu caso de agora, eles continuaram no mesmo raciocínio, não sei se mais para frente eles vão mudar. Mas se eu comprovar o liame, então, por exemplo, assim, ó, muitas vezes a pessoa tá na posse, às vezes é um contrato. Então, tem o contrato onde o proprietário registral, ele ortogou para esse possuidor que está lá, ou às vezes tem uma procuração, ou às vezes é um inventário, né? A gente tem um termo de inventariante. Aí, às vezes, a gente tem um processo judicial, a gente consegue provar que aquele proprietário registral, por alguma sentença judicial, já não está mais vigorando sobre esse imóvel, às vezes um divórcio, uma coisa assim, sabe? Uma coisa onde a propriedade foi transferida integralmente para aquela pessoa. Então, quando existe um liame, assim, comprovado, é só aquela pessoa. Quando não existe, no caso, é um possuidor que não tem nenhum liame, mas tem o prazo de posse, aqui, até então, eles pediam o termo, que era a escritura declaratória de posse, ou realmente alguma coisa assim mais palpável, não só uma declaração, não só mesmo água e luz, eles já não faziam isso.
Então, tinha que ter uma escritura declaratória de posse, tinha que ter um contrato, tinha que ter um liame verdadeiro, assim, entre o proprietário e o possuidor. Quando existia essa dúvida, o que eu, Franciele, preferia fazer? Eu não apontava possuidor, eu pedia para notificar o proprietário registral no endereço ali indicado. Né? Eu falava, ó, tem a pessoa ali, só que a mesma, né, ela não tem liame, não tem comprovação, então notifica-se coisa. Mas nada impede. Isso que eu falando para você, a critério, agora, principalmente nessa lei, tá ali né? Então, nada impede de, a partir de agora, eles colocariam os dois, e aí a gente ter que ir utilizando as nossas maneiras de tentar resolver essa situação. Ou provando liame mesmo, ou mandando notificar os dois via edital, caso seja muito difícil, ou um assina e manda o outro para o edital, uma coisa nesse sentido. Não sei como que vai ser a partir de agora, se eles vão realmente cobrar os dois. Aqui, nunca aconteceu de ter que cobrar os dois, porque eu sempre comprovava o liame, né? Eu também estou na dúvida. Estou aguardando aqui a próxima usucapião chegar para mim aqui para saber como é que aqui ela está entendendo, porque ela não agia assim, não. Esse a gente está falando de reintegração, tá, amiga? Aí, uso capião, por mais que tenha notificação, eu não uso a regra da retificação. Não uso. Ah, tá. Tá? E aí, eu já vou para outro raciocínio. Para uso capião, por exemplo, eu já uso muito a dispensa legal. Qual que é? Existe uma dispensa, né, legal aos confrontantes. Então, se a matrícula imobiliária, isso para uso capião, se a matrícula imobiliária ela é a mesma área que o possuidor, no extrajudicial, que o possuidor está requerendo, então a matrícula daquele imóvel que ele está requerendo ao uso capião é 300 metros, e ele está requerendo 300 metros, eu dispenso, né, o memorial, principalmente se a área está bem identificada, se é um loteamento regular, eu já entro com requerimento pedindo a dispensa dos confrontantes. Não precisa ele anuir com nada. Se é a mesma área que é a que eu estou uso capindo é a mesma da matrícula, não há esse motivo. Só há o motivo se a área que eu estou uso capindo é uma área diferente da que está na matrícula do imóvel. Ou é uma área que, por exemplo, não existe matrícula. Então, aí eu vou precisar fazer um memorial descritivo, que aí eu realmente vou alocar o meu imóvel. Aí sim eu vou ter que ir para o consenso da retificação. Então, se eu só estou diante de um uso capião que eu posso utilizar das dispensas legais, eu vou direto para as dispensas legais. Entendi. Thay, você usa muita dispensa? Meu requerimento já é praticamente tabulado, eu já peço dispensa para tudo. Eu peço dispensa para confrontante, peço dispensa para memorial descritivo, peço dispensa, às vezes, até para, dependendo se eu tenho um contrato bem formulado, onde o contrato já tem um termo de quitação ali, ou tem alguma coisa nesse sentido, já peço dispensa da notificação dos proprietários registrados, tendo em vista que houve a prescrição de cobrar, ou houve a anuência dele quando ele assinou o contrato de compra e venda. Então, eu uso dispensa para tudo aqui, entendeu? Aí eu espero o registrador analisar e eu ainda brigo, caso ele me fale, não, eu preciso notificar o proprietário registral, eu já falo, mas por quê? Existe uma prescrição. Aí eu fundamento a prescrição, eu fundamento outras situações. Por exemplo, teve um contrato, dentro de um uso capião, teve um contrato meu que ele falava que estava sendo pago um cheque e que estava sendo pago um cheque, dando plena quitação, e estava sendo pago no ato da assinatura todo o saldo remanescente. Não, na verdade, ele ia deixar uma parcela para 30 dias, uma coisa assim, mas ele dava naquele ato a plena e irrevogável quitação. E era, tipo, há 20 anos atrás. Então, contra o cheque, eu entrei com um fundamento de prescrição do direito do cheque, que tem uma lei própria, que tem todas as questões do cheque. Inclusive, se o cheque ele não foi contestado, não entrou no cartório de protesto, ali já demonstra que a pessoa não tinha, ela recebeu, porque senão ela teria protestado. Então, assim, a gente já entra num consenso de fundamento nisso. E aí, contra o contrato, também a mesma coisa. Tem um contrato onde a pessoa deu plena quitação.
Se ele tivesse interesse em cobrar esse pagamento, ele teria o prazo prescricional de tantos tempos para cobrar. Ele nunca movimenta uma ação de reintegração, nunca movimenta uma ação de cobrança, então ele entende, subentende que prescreveu o direito dele. Então, já consegui dispensas desse sentido. Caramba! Eu Olha, fiz isso com relação a umas notas promissórias. Pagamento de promessa de compra e venda em nota promissória, e há 19 anos atrás, e a compradora, né, no caso minha cliente que agora a gente está pleiteando aí a Uso Capião, ela deixou de pagar, nem sabe quantas, nem ela sabe quantas, nem a imobiliária sabe mais quantas, ficou aquele desencontro. O fato é que a imobiliária nunca comprou, nunca cobrou, nunca executou nenhuma nota promissória, enfim. E agora da entrada na Uso Capião, e a primeira coisa que o advogado veio falar foi que existe um débito, e aí na réplica eu já falei isso, amigo. Que débito? 19 anos depois essa pessoa tá lá exercendo a posse, você nunca cobrou nem nada, tá todo mundo dormindo. E agora você diz que existe um débito, não. E aí eu aleguei isso aí também. Isso, direito, né? Como diz, né? Direito não socorre que os dorme. Existe um Isso tempo aí eu quero. prescricional e existe o tempo máximo de 10 anos. Não dá pra gente Isso. ficar também pagando tudo, né? Ah, Que pedem. E pedem. E aí eu estou aguardando agora a sentença, quero ver o que o juiz vai dizer. Mas foi a única contestação, os pedidos da Uso Capião foi isso. Existe uma dívida e está usando de má fé para adquirir a propriedade e tal. Mas paciência, Então, né? aqui também no nosso provimento da Uso Capião extrajudicial tem uns artigos que fala isso, que quando é um assunto muito já corriqueiro no judiciário, a gente pode pegar e usar como tese parâmetro, inclusive anexar. Então, assim, a gente, né, pega algumas decisões corriqueiras do judiciário e fundamenta no extra. E pede para o registrador, veja que já temos um assunto simulado, veja que temos um assunto que já está corriqueiro no judiciário e ele está decidindo nesse sentido. Então, se no judiciário já está decidindo nesse sentido, acredita-se que, né, não teremos perigo. Então, aí ele vai liberando, não, então vamos fazer por edital, né? Vamos fazer por isso aqui. Então, aí ele vai trabalhando de acordo com, né, com a nossa situação ali. Isso. bem legal, galera, bem legal. Hipóteses que eu não tinha imaginado também de usar. Porque como eu já tinha até mencionado em um encontro anterior, que é muito tranquilo da gente encontrar esses confrontantes e pegar as assinaturas deles. Então, para pacificar e para passar de primeira, para agilizar, para melhorar tudo, né? A gente geralmente já entrega tudo assinado quando consegue. E aí, bom. se não consegue, a gente já sabe por que não consegue, em que situação que está, e aí faz o esclarecimento, faz a defesa de acordo com aquilo, né? Mas eu nunca tive que usar uma hipótese tão assim diferente como a Fran colocou, foi muito interessante. Eu usei essa agora. Fran, uma dúvida que eu fico em relação ao que você falou. Você pede a dispensa quando a área matriculada é a mesma área que está sendo requerida, mesmo quando já tem imóvel construído ali, ou Como não só entendi? Não entendi o que você falou. você faz esse pedido de dispensa de apresentação de planta e memorial descritivo, né? Mesmo quando a área matriculada é a mesma que eu estou usucapindo, ok. Mas já tem ali um imóvel construído, não é mais só terra nua. Isso. Mas aí a gente vai pelo parâmetro assim, ó. Porque assim, a matrícula imobiliária, a Uso Capião, ela vai pegar o imóvel e o que está em cima dela. Lógico, a Franciele, eu vou entrar com a Uso Capião tanto pelo terreno como pela construção. Mas a construção, ela está dentro do terreno. O terreno, no Uso Capião, no provimento, se vocês quiserem ler até, tem a fala se a matrícula do imóvel, a área matriculada está de acordo com a área solicitada. Então, eu tenho um terreno de 12 por 30. Eu estou usucapindo 12 por 30 com uma construção existente dentro do 12 por 30. Então, eu vou pedir dispensa. Primeiro ponto, eu vou pedir dispensa para o registrador, porque a área real do imóvel, independente de estar construída ou não, ela não tem alteração e ela está matriculada e ela está dentro de um loteamento regular. Então, o que eu faço? Primeiro ponto, eu vejo se esse loteamento ele é regular, ele está dentro da lei 6766, ponto.
pego um memorial e planta daquela mapoteca, aqui nós temos a mapoteca dentro da prefeitura, a gente pega aquele memorial e eu mostro que o meu imóvel, ele está 12 por 30 na mapoteca, na matrícula está 12 por 30 e não houve alteração nessas áreas, então cumpriu com o artigo. E a construção, ela está dentro dos 12 por 30. Então, o reconhecimento da uso capião vai ser pela terra e pela construção, mas a construção ela está dentro da área que eu estou uso capião. Então, não está tendo diferença ali. Então, eu peço Interessante, dispensa. você falou aí das dispensas que você já entra pedindo todas as dispensas e me chamou a atenção, porque esse tipo de dispensa eu nunca fiz porque eu ficava expedido, eu nunca fiz porque eu ficava na dúvida do não. Eu não Só que posso. Não aí, é um lote, é um lote e uma casa construída. Só que aí a gente tem que entender o seguinte, tá? O que acontece? Aí a gente entra num consenso aqui que eu tenho até com o meu registrador, tá? A uso capião, ela não serve para regularizar a construção. Ela serve para Não, é declarar... construir. Ela Isso. serve para declarar que a pessoa está usucapindo um lote e uma construção, tá? Então, quando eu pego meu cliente, o primeiro ponto que eu falo para ele é assim, ó, tá? Você quer usar esse imóvel para quê? Porque se for para construir, se for para regularizar a sua obra, eu não te indico a gente regularizar a construção. Por quê? Porque o uso capião, ele só vai servir de informação. Então, eu vou regularizar o seu lote e aí vai ficar uma informação vaga dizendo que existe uma casa de tantos metros. Mas isso te dá a premissa de você entrar com o imóvel financiado? Não. Porque esse imóvel não é regularizado perante a prefeitura. Não foi um engenheiro técnico e aprovou que aquelas estruturas estavam aptas ambientalmente, tal, e todos os requisitos. Então, assim, se for para essa linha, então, se o meu cliente ele é um construtor que ele vai demolir tudo aquilo, eu falo, amigo, vamos entrar com requerimento pedindo para que o registrador dispense hoje a regularização da uso capião e eu solicito para o registrador que seja só voltado para o mérito terreno, que eu farei a regularização ordinariamente pelas vinhas de fato prefeitura. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se o meu cliente ele só quer regularizar a propriedade, o lote, que é interessante para ele, que ele vai demolir, que ele vai fazer toda aquela questão de prefeitura e não tem interesse em deixar ali, perante a matrícula, que tem tantos e tantos quartos, porque ele não vai servir isso para ele, eu já faço essa linha de raciocínio. Se, por exemplo, o meu cliente tem interesse em regularizar também a construção, o que eu falo? Amigo, vamos fazer o que é certo? Vamos pegar um engenheiro técnico, fazer um memorial bem estruturado de construção, tentar até pegar algumas aprovações perante a prefeitura, alguma coisa que serve para dizer que essa construção ela é uma construção viável, tudo. Entrar, até eu já consegui ter uma vez, né, num pedido, entrar com pedido, mesmo sendo posse, aqui eu consegui, tá? Mas nem sempre é possível. Conseguir a CND dizendo que a CND do INSS da Receita Federal, ela dispensava-se porque era um imóvel que tinha decadência de 5 anos, e ainda tem a lei 13, eu não sei se é 13.865 ou é 13, não é 13.465, que é da reintegração. Tem uma lei que regulariza a construção, se ela for unifamiliar, você sabe essa lei? Não. Se ela for... Tá, e se você quiser pesquisar aí para mim, é 13.465, se você quiser abrir, ou 13.865. Deixa eu ver o número certinho. Essa lei, se vocês quiserem, eu até mando... 13.465. 13.465. Aí ela fala que a construção, se ela for unifamiliar, se ela for uniresidencial, se tiver mais de 5 anos, se tiver dentro de um lote que aqui no mapa é considerado classificado como baixa renda, ela regulariza sem uma BITS. Então, o que eu já fiz? Dentro da uso capião, eu já cumpri esses requisitos, aí sim a minha construção saiu regularizada pelas regras de construção, entendeu? Porque assim...
Então, no caso, assim, eu estou fazendo um uso capião exatamente essa que a pessoa é o imóvel da vida dela, ela mora lá e tal. A construção não está regularizada, claro, né? Agora a gente está uso capindo. E aí eu tinha pensado, vou uso capim na hora de abrir a matrícula, porque esse imóvel não tem matrícula, aí eu averbo a construção e vou atrás de prefeitura, habite tudo certinho. Mas então eu já posso utilizar dessa lei, né? Se ela tiver, se você pegar a lei e tiver cumprindo requisitos, você já pede junto, você já entra na prefeitura com a escritura de posse, com a escritura de carta notarial de uso capião, você já pede para a prefeitura local expedir uma certidão enquadrada na lei 13465, onde ela reconhece que aquela construção ela já entrou na decadência, já passou pelo prazo prescricional de 5 anos, já está dentro do crivo da 13465, então ela já vai ser uma obra dentro dessa previsão legal. E aí, Porque o essa capim, registrador por ele vai exemplo, entrar com a verbação de construção mesmo. Por quê? Porque se você entra dentro da uso capião, ele vai indicar a título informativo que existe uma construção, mas ela não vai ser legal. Entendeu? mas é porque essa uso capião é judicial. Ah, é judicial? Então, assim, ó, Eu vou precisar da sentença. Mas assim, judicial, você também já pode fundamentar na sua peça que existe a lei 13.465, só que aí o que precisa, tá? Precisa mesmo da certidão da prefeitura nos moldes da lei, onde a prefeitura declara que foi verificado que o cadastro, que a pessoa realmente se enquadra nos requisitos da lei, e ela expede. É como se fosse uma carta de habilitação, uma BIDS. Ela expede uma carta declaratória daquela área certinho, e aí entra com uma verbação. Aí você já também pede a CND do INSS, que vai estar decadente, você vai estar dispensa do INSS de 5 anos. Então, você já vai ter uma verbação de construção perfeita. Então, você vai entrar com a sentença de uso capião mais a questão de construção. Farei isso. Tá bom? Porque aí vai complementar o seu. Porque, igual eu falei para eu já tive até um cliente que eu tive para poder dar registro na carta de partilha de divórcio que ela tinha, a gente teve que fazer uma regularização de construção. E aí, no final das contas, ela também tinha uma uso capião anterior aonde dizia da construção. Então, eu fui conversar com a registradora, ela falou, Fran, mesmo que a gente use uma sentença para informar uma construção, de nada vai te servir. Então, se a pessoa finalizar o processo e for dar entrada num financiamento, o próprio agente financeiro ele vai olhar. Isso é uma informação de construção. Não significa que essa construção esteja apta para dar financiamento. Entendi, Fran. Excelente, excelente. É bem complicado, mas realmente, porque às vezes eu mesmo me empolgava muito em querer, dentro da uso capião, já regularizar a construção, só que eu percebi que é uma ferramenta que às vezes não é útil para a parte, então eu dependo muito do que ela precisa. Entendeu? Na verdade, ela precisa, mas o que eu tinha pensado? Finalizar o uso capião, abrir matrícula, registrar o uso capião e aí regularizar a construção. Aí, se dentro da uso capião, se você sempre precisar regularizar a construção, seja porque a pessoa quer realmente ali, aí você vai precisar de um memorial e planta. Por que eu te falo? Não de um memorial e planta, mas de um memorial, porque o engenheiro que faz, ele vai declarar dentro de um trabalho técnico que aquela construção, ela tem tantos quartos. Então, o registrador, ele não aceita a declaração da parte, ele sempre precisa de um engenheiro que declare isso. Não, me chamou a atenção por isso, porque nesse caso eu já dei entrada com tudo certinho, com a planta, um memorial descritivo, a RT, engenheiro assinou, já tá tudo Mas ok. isso foi justamente por conta da construção. Aí não tem jeito. E outra coisa, o próprio judiciário já tem reconhecido como dispensa. Eu tenho até uma decisão do judiciário, depois você dá uma pesquisadinha, que dispensa-se o memorial e planta quando a área capida é a mesma da área matriculada, não há distinção. Isso. Agora eu vou regularizar a construção usando essa lei aí. Eu não sei se a Thay colocou a lei. Eu nem vi no grupo. Eu coloquei aqui no chat. Uhum. Mas você abriu para ver se era essa mesmo? Era, né? É a lei da regularização fundiária, né, Fran? Não, não é a da REURB. Então, não é a 465, é a 485, então. Isso, 8 alguma coisa. Ela é um parágrafo só, tá? Ela é uma lei, gente, pequenininha. Se você quiser abrir, tá? Que ela é muito legal, ela é muito interessante. Eu não sei se é... Você quer que eu ache o número certo?
Não sei se é 13 ou A 13.485, parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional, contribuições Não, deixa eu ver aqui. diárias. Deixa eu ver se eu acho aqui para mim, para eu mostrar para você. É interessante mesmo, porque eu sabia dessa situação, por isso que eu já fui direto na REURB, até colei o parágrafo ali que fala da REURB, né, na dispensa do Habits ali, né? Uhum. E eu ia Eu tenho até, eu tenho Explicava, até um modelo. mas eu não Eu sabia que dava para fazer nesse caso de regularização. Eu também não sabia, eu fiquei agora animadíssima, porque aí, finalizando a usucapião, só faz esse requerimento na prefeitura, né, e já leva tudo para o cartório, já registra e já averba. Gente do céu. Eu tenho até um modelo, gente, de uma carta. Deixa eu ver se eu acho. De uma que eu consegui. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu... É esse daqui. Quando a gente quer achar uma coisa, a gente não acha. Sempre assim. A regra. A regra. Aqui, ó. É a Lei 13.865. Aí eu tenho até um modelo. Vocês querem... Tá, eu vou mandar para você que você abre aí no grupo, que é muito interessante, gente. Ah, para dispensar o habite na averbação de construção, construção residencial urbana unifamiliar de um só pavimento, finalizada há mais de 5 anos, em área ocupada Exatamente. por população de baixa renda. Exatamente. Aqui em Campo Grande, a população de baixa renda é assim, ó. Aqui é dividido por zoneamento. E aqui só tem, acho que, 2 ou 3 dos mais ricos mesmos que são considerados rico. Porque aqui a gente tem sempre loteamentos mistos. Não existe um loteamento rico. Existe um loteamento que tem todo tipo de pessoa. Então eles fazem uma mesclagem, então eles não determinam muito isso da baixa renda pelo bairro. Eles vão verificar mesmo a situação, ou eles analisam assim, o zoneamento no sentido de apesar de ser um loteamento rico, eles têm também mesclagem de pobres, então eles conseguem considerar bastante, entendeu? Top demais, Fran. Você é praticamente o Google. Não, Não é. Gente, eu fico Não é, impressionada. gente, é porque eu procuro A mulher essa parte sabe tudo que você quiser parte de precisar cartório. imaginar. A Lei 6.015, a parte de cartório, eu usava muito, principalmente eu analisava. Então, na época que eu saí do cartório, foi justamente na época que a prefeitura estava se discutindo como que eles iam averbar a construção com dispensa do habite, até onde isso seria saudável. Então, ainda existe aqui também muito questionamento. Por exemplo, aí fala que, inclusive, para fins de financiamentos habitacionais. Você leu aí, né, Thay? Inclusive para fins de financiamento. Só que 865, né, Thay? que a prefeitura, eles averbam e eles deixam essa questão de, inclusive para financiamentos habitacionais, a cunho da Caixa, do Banco do Brasil, quem vai analisar o crédito. Então, eles averbam a construção e aí eles deixam que a própria agente financeiro entende se aquilo ali é apto para ser financiado ou não. Tem aqui, ó, inclusive para o fim de registro ou averbação decorrente de financiamento à moradia. E aí fica bem assim, mas se eu regularizar minha construção, depois eu posso fazer um financiamento imobiliário para eu melhorar a minha casa, alguma coisa nesse sentido. Então, ele deixou gente muita dúvida, porque as pessoas falam assim, mas se eu regularizar essa construção, ela serve para colocar o imóvel a ser financiado, porque geralmente as pessoas querem que o imóvel seja dado em garantia. Então, a prefeitura, aliás, a lei não explicou exatamente isso. E aí a gente ficou nessa dúvida. Aqui também tem essa dúvida, e aí depende muito do órgão financeiro, se ele vai querer ou não, entendeu? Então, fica bem... Eu acho que eu vou ser a primeira pessoa aqui no município a utilizar esse mecanismo aí, nesse caso dessa usucapião judicial. É bom a gente usar de tudo, né? Nem sempre rola, mas a gente usa tudo que dá. Excelente. Vou só aguardar essa sentença dessa usucapião e já fazer... E já discutir com a gente.
Já Pois jogar a é, tese. aí eu vou dizer aqui, minha gente, ó, deu certo. Eu só tô imaginando a cara da registradora, porque a daqui é aquela que não passa nada. Chegar com uma novidade dessa lá. Amigas, eu sempre sou a favor, porque aqui também a gente tem muita coisa, assim, muita resistência, mas eu sempre sou a favor da desburocratização. Inclusive, eu fundamento em tudo aqui, até para o juiz. O juiz fala, juiz, a gente tem que desburocratizar, desjudicializar. Então, a gente fica nessa tese. Você montou um requerimento para a prefeitura com essa fundamentação, né? Solicitando a dispensa Na de verdade, é porque aqui eles já estão fazendo. Aí eu monto e falo assim, ó, solicito que seja expedido a carta de habilitação, a certidão, nos termos da Lei 13.805, tendo em vista que ela se enquadra nesses requisitos. O que eu junto? Junto cópia de IPTU lá de, tipo, há 5 anos atrás, onde eles cobravam pela construção, entendeu? Então, se eles cobram pela construção, eles já entrou nos 5 anos que eles precisam comprovar. Tá vendo? A certidão aí. Então, eu entro com requerimento e aí eu explico que a pessoa está dentro de um bairro, onde onde ela só tem a família dela, só tem a casa dela. E aí, tá vendo? Olha, essa que eu tinha aí, era unifamiliar, só tinha a casa dela, tudo, e ainda tinha 2 áreas. Olha o que a prefeitura fez aí para mim. Ela explicou, ela fez uma certidão explicando tudo para o cartório, né? Certidão de cadastro expedida pela lei tal. Aí colocou as informações, colocou as inscrições, eram 2 inscrições. Eu ainda acho que essa certidão que eles me expediram nem era, vamos dizer, se eles fossem pensar de acordo com a lei, nem era para eles expedirem, porque são 2 construções. Mas eles pediram, então fica a cunho do município analisar se eles pedem o documento ou não, entendeu? E a gente utiliza isso para averbar. Então, o carnê de IPTU do solicitante aí, do requerente, ele já tem que constar a construção. É assim? É assim, porque uma das principais requisitos da lei é que tenha comprovação de que existe construção 5 anos. Se na prefeitura não está cobrando, você tem que buscar o seu Google aí e demonstrar que já existe ali um rastreamento de que existe a construção. Como que a prefeitura de vocês fazem o cadastramento? Elas usam o satélite, então como que elas funcionam? Hoje passaram um drone, né? Agora tem um drone, passaram um drone, vai ser tudo já referenciado. Olha, que Aí eles atualizam o sistema da internet? Sim, então, vai assim, ser feito bem, Como está sendo, se está sendo por drone. Então, aí você tem que verificar no seu município como que eles vão analisar, mas principalmente o IPTU. Eu falo que é a melhor prova que você tem. Se lá estiver cobrando, porque eles cobram, né? Se lá estiver cobrando sobre predial, filha, 5 anos, provei tudo, porque o município está declarando que está cobrando sobre construção, então é construção. Aí a gente entra, aí também é a prova do IPTU, é a prova também para a dispensa da CND, para a certidão negativa de débitos da Receita Federal, também os 5 anos. Então a gente vai entrando com essas teses aí, pedindo. Até para a Receita, essa mesma lei, né? Não, para a Receita eu nem uso, para a Receita eu já peço decadência, né? Direto, e aí eu já só junto como prova o próprio ABITS, que às vezes é antigo quando a pessoa tem ABITS, ou o próprio IPTU, que mostra 5 anos de decadência que nunca foi cobrado, né, nesses 5 anos. Sim. Vou analisar nesse caso. Maravilhoso, muito bom. Então tá, é isso, vamos seguir? Vamos. Joia. Deixa eu ver aqui, nós estávamos mesmo no 10, agora nós vamos pro 10, né? Agora nós vamos pro 10. Isso. Não, pro 13, nós estávamos no 10, nós vamos pro 13, espera. Aqui, ó. O 13, a gente já não tinha falado da prenotação? Pode ser que a gente falou genericamente, mas a gente não chegou a especificamente abordar ele, sabe? A fazer a leitura. Júlio, Qual 13 você tá falando? O Corte. parágrafo 13 do artigo 213. Ah, tá. Beleza. Mas é bem tranquilo também, acho que não tem necessidade de se alongar, eu acho, pelo menos, necessidade de se alongar, porque, enfim, é meio que óbvio, assim, mas enfim, né, o óbvio não é óbvio. Mas olha só, olha o que diz o parágrafo 13.
ainda sobre retificação, sobre a necessidade, possibilidade de retificação diária. Se não houver dúvida do registrador quanto à identificação do imóvel, hipótese 1, o título anterior à retificação poderá ser levado a registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição. Então, quer dizer o quê? Eu tenho uma retificação registrada. Fran, me corrige, tá? Eu acho um pouco confuso essa redação que ficou. Então, se eu tenho uma retificação registrada em 2022, esse ano, mas eu vou lá e registro, levo a registro uma escritura lavrada em 2021, mas que essas medidas, né, confrontações, medidas lineares, área, estejam em conformidade com a retificação realizada em 2022, ela vai passar. Confere? Isso mesmo. É assim, eu acho um pouco difícil acontecer isso na prática. Eu não imagino isso acontecendo na prática. Não, porque... acontece muito. Hã? Acontece muito, gente. Muito. Principalmente, e aí eu já usei esse parágrafo, só que na outra versão, porque na antiga lei tinha uma coisa mais ou menos nesse sentido, que podia o registrador pegar a escritura anterior, que não tinha ali as informações, porque assim, quando a gente fala de retificação, não precisa ser só a retificação diária. Às vezes tem uma retificação de documentação, às vezes tem uma retificação... Então, assim, às vezes a escritura que às vezes era lavrada lá em 1994, ela já chegava na matrícula, já tinha outras coisas, já tinha uma retificação diferente do... Eu acho que ela caiu. Vamos ver se ela volta. Enquanto caiu. Como que nós iremos... Nós, analista, né? Iríamos falar que a escritura está errada, tendo em vista que a retificação ela não mudou a questão de propriedade em si. Foi uma coisa que... Nesse caso, sim. Eu digo assim, ó, quando a escritura não confrontar com aqueles atos posteriores, né? Quando a escritura Mas é por isso que eu tô falando para você. Não, porque, por exemplo, assim, ó, lá, às vezes eu lavro uma escritura, igual você falou aí, o exemplo que você deu, que foi ótimo. Lá em 2021 foi lavrada uma escritura entre o A e B. Uhum. Aí ele demorou. E lá na matrícula imobiliária, os confrontantes, eles eram umas pessoas, as coisas eram uma pessoa. Então, tipo assim, tudo era uma coisa. Quando a gente pega essa escritura e a gente vai registrar em 2022, a matrícula já mudou ali, os confrontantes já mudou, as coisas já mudaram. Então, o registrador ele vai devolver essa escritura pedindo para a parte, ó, vai lá e atualiza essa escritura porque está errado. Então, assim, esse artigo, ele justamente... Então, assim, eu vou dar continuidade, tá? Se não houver dúvida quanto à identificação do imóvel, o titular anterior... Então, assim, é o mesmo imóvel? É o lote 12, tal. A área, por mais que seja diferente, ela adveio de um requerimento aonde foi requerida a retificação. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado. Então, levada a registro desde que o requerido pelo adquirente, promovendo o registro em conformidade com a nova descrição. Então, o que a gente pedia pela parte? A gente geralmente pedia um requerimento ali no cartório e falar assim, olha, você realmente verifica que aqui existe diferença nessa escritura, mas a gente considera que é possível, se você requer que possa ser registrada nos termos do artigo 213, parágrafo tal, que a gente dá continuidade, que a gente fazia isso. A gente não pediu para ele ir lá retificar a escritura ou fazer outra coisa, entendeu? Porque aqui, BIT ou qualquer coisinha, eles mandam aditar a escritura. Se tiver, inclusive, alteração na descrição mesmo, né, na qualificação objetiva do imóvel, pior ainda. Teve uma época que eles soltaram muitas notas de exigência mandando fazer retificação. Muitas. Toda a escritura ingressava no registro e cara, tá lá, frentes. Na matrícula tá 13 de frente, na escritura tá 12, retificação. Então, aí, por isso que eu vou para você, aqui também tem muito isso, mas o que a gente que trabalha com a coisa, a gente já tem que, pelo menos quando eu analiso uma matrícula, escritura, essas coisas, eu falo para a parte. Igual esses dias eu peguei um documento, contrato, que eu vi que o RG da pessoa na matrícula estava
mas um errinho de digitação, assim, 5, 2, sabe? Essa diferença. Aí eu vi também que a rua estava escrito na matrícula, tipo, estava Valp, e na escritura estava Valpes. O que eu já fiz? Fiz um requerimento para a pessoa que autoriza o registrador a fazer o registro da escritura, mesmo tendo divergência, sendo que qualquer atualização posterior será apresentado um requerimento com título de memorial e pronto, mas mesmo assim solicita o registro da escritura. Então, assim, a gente pede o registro daquele jeito. Então, e não vai ser isso que vai mudar a questão de um comprou e um vendeu, entendeu? Claro, justamente. E aqui a gente tem vários casos parados por conta disso. Tipo assim, é óbvio que é aquele imóvel ali. Claro, meu Deus, quantas escrituras paradas, quantos negócios jurídicos parados a gente tem aqui por conta de uma simples divergência, poucos metros, na medida das laterais, esquerdo, direito, frente, fundo. Então, assim, as pessoas têm que parar com tudo, contratar um profissional, fazer retificação primeiro, para depois, né? E é difícil deles acatarem. Eu não sei se é aí que eu tenho que lembrar para vocês que tem uma previsão, é bem no artigo 213. Eu não sei se é esse artigo ou tem outro, mas eu nem vou parar para ler porque eu não estou com a legislação aqui, mas eu vou ler depois mandar no grupo. Que a gente utilizava, eu não sei se era 59, eu não lembro qual era, a gente utilizava principalmente em casos de imóvel rural. Por exemplo, existe uma lei que determina, né, existe o decreto que determina que acima de, tipo, 100 hectares já está na época de fazer o georreferenciamento, certo? Por exemplo. Mas tem uma matrícula que é 20 hectares, então dá registro sem fazer o georreferenciamento. A gente já sabe, muitas vezes a pessoa fez o georreferenciamento, ou tem os vizinhos que apresentaram memoriais ali com a nossa área, que está na escritura pública, já mudada. E uma vez lá no cartório, barraram justamente a escritura dele por conta disso. E eu lembro que o advogado foi muito instruído, porque a minha registradora falou, ó, vamos devolver porque tá diferente, mesmo que não seja de previsão, não está previsto no decreto que esse imóvel nessa área tem que fazer o georreferenciamento. É obrigatório fazer o Fernando? Ai, filha. Achei que tinha acontecido. É obrigatório fazer o georreferenciamento. Então, mesmo que não tenha isso, vamos devolver. Aí o advogado veio e falava, não, eu não vou fazer o georreferenciamento, não é obrigatório para a minha área, independente da informação que vocês tiveram, no momento oportuno eu farei a retificação, então solicito o registro nos termos do artigo 213 da lei de 6.015. Então, assim, você tendo a firmeza de que, olha, existe previsão para dar registro, eu quero meu registro. Você não pode negar se não tem uma coisa que a lei proíba. Não está proibindo, existe a permissão, então dá continuidade no meu registro. Nesses casos, eles fundamentam com relação a princípios. O princípio da especialidade objetiva. Sim, mas é isso, a prejudicial. E aí agora, por isso que eu estou falando para você, agora houve mudança substancial no artigo 176. Se a gente lembrar que a gente falou lá atrás, que o artigo 176 falou que, principalmente esses casos da especialidade objetiva, não pode o registrador se negar a abrir matrícula quando está faltando, por exemplo, algo, por exemplo, uma nacionalidade, uma profissão. Por quê? Porque isso não prejudica o princípio da especialidade objetiva e subjetiva. Não é só isso que vai prejudicar. Então, o artigo 176 da 6.015 justamente trouxe essa força. Que, olha, a gente sabe que existe um princípio, mas o registrador pode, né, deixar isso passar com o fim de abrir uma matrícula, com o fim de ter. Então a gente pode meio que fundamentar, olha, essa situação não prejudicará ambas as partes no quesito propriedade. Então, solicito o meu registro em virtude do artigo 213. Entendeu? Meio que nisso, né? Pelo menos aqui, gente, tem funcionado, mas eu sei que vai ter registrador que vai negar, né? Não tem jeito. Vou fazer estou fazendo uma anotação aqui, uma remissão para não esquecer disso aqui. Depois liga com o artigo 176. O artigo 176 ele vai falar de alguns quesitos que o princípio, né, deu uma melhorada para a gente ali, entendeu?
Porque olha, pelo amor, hein? Uhum. Por exemplo, aqui, o registrador... Gente, tem 3 registradores. Tem um que ele aceita uma coisa assim que a gente pede, uma coisa que... Sabe o princípio da cindibilidade? Eu, por exemplo, eu tenho uma carta de sentença que tem a construção lá na carta de sentença. E na matrícula não tem a construção. Eu quero registrar o cunho da sentença, que é, por exemplo, um divórcio, uma partilha, uma questão de herança. Porém, o advogado, ele não se preocupou com as informações bater. Então, ele só se preocupou assim, eu vou fazer um inventário de uma casa do jeito que está na situação legal. Então, o registrador, ele pode devolver o título falando, olha, no formal de partilha existe uma casa e na matrícula não. Então, o que você vai fazer? Aqui, o nosso registrador, ele aceita que a gente faça um requerimento pedindo a cindibilidade do título. Como que é? Registrador, cinge o título para registrar apenas o quesito propriedade, sendo que fica posteriormente, né, a previsão de que eu irei registrar, regularizar essa construção. Pronto, eles aceitam, mas tem que ter um requerimento fundamentado pedindo isso. Em processos de divórcio é muito comum. O bem não está bem descrito. Os advogados pecam muito nisso, muito, muito, muito. Uma vez eu fiz uma consultoria para uma pessoa e que lançava assim, tem um sítio na cidade tal. Não sabe que rua, não sabe a matrícula, se é área rural, se não é, que tamanho que é. Tinha o nome do sítio apenas. E o juiz homologa. Era até um acordo até de partilha de bens. Sim, o juiz ele não se Daí, preocupa com as questões registrais. ele não se preocupa. Aí depois a pessoa fala assim, e agora o que acontece? Como é que eu vou fazer? Na receita também, né? Porque vai ter que declarar a mudança de alguns bens. Falei, ó, eu não sei, você vai ter que procurar um contador. E no registro de imóveis eu nem imagino como que isso aí vai resolver. Agora eu sei. Mas é muito... Eu não sei o que acontece. A Eu tenho pessoa uma faz amiga minha... tanto judicial, não só o juiz, o advogado também, muitas vezes, ele não se atenta a isso. Eu tenho uma amiga minha que ela me ligou hoje justamente com isso. Franciele, eu tenho uma sentença lá de Cuiabá, onde o juiz determinou que as matrículas das áreas rurais ia ser aberta. Tanto, que seria tipo assim, 200 hectares para um, 300 para outro hectares e 4 para outro. Só que o cara não cumpriu a sentença, não abriu a matrícula de acordo com a sentença do juiz. Aí eu expliquei para ela, falei, amiga, ó, a sentença do juiz pode determinar uma coisa, mas lá no direito imobiliário tem que ver o que é possível. Com georreferenciamento, porque às vezes você vai georreferenciar a área, não consegue fazer um memorial descritivo para 200 hectares. Tem que fazer para 205, porque a área é uma área que só dá ali para 205. Então, na hora do vamos ver, a área real muda. Por isso que eu sempre falo para ela, pecou o advogado quando colocou a área. Ele poderia ter colocado percentual, gente. Em vez de colocar a área, coloque que dentro da matrícula ficará determinado 75% do imóvel para um, 25% para o outro e tantos 25% para o outro. Porque aí, independente que houvesse alteração ali dentro da área, ficaria determinado que 75% seria para um. Porque, assim, às vezes a gente quer colocar, né, a área real para cada pessoa, mas chega na hora, não vai dar. Então, a gente tem que se preocupar com isso. A sentença que eu vou pedir para o juiz, ela vai ser uma sentença registrável? Ela vai ter o direito real, porque aí a gente não vai só no direito subjetivo. O direito subjetivo é uma coisa, mas o direito real, ele vai ser útil? Então, hoje, por exemplo, eu, como comecei no cartório, quando eu vou judicializar algo, eu descrevo exatamente a minha matrícula, coloco inscrição imobiliária, coloco informações que o juiz nem vai cagar para mim e falar, essa guria é louca. O que ela quer colocar tudo isso? Não, mas os colegas dizem que quem faz isso é louco. Eu também faço isso. Para que você está pedindo tanto documento? Isso. Então, assim, são coisas que a gente hoje tem uma visão e se preocupa mais do que uma pessoa que fala, para que estar? Você está perdendo tempo. Mas aí, o meu perder tempo lá vai me garantir uma sentença registrável. Eu digo até que essa questão das áreas, da divisão dos bens, principalmente na partilha, né? É que as partes às vezes estão tão em litígio que o advogado ele não quer ter esse trabalho de explicar para eles que no final vai precisar registrar, que no final vai precisar...
estar mais adequado conforme as leis de registro. Aí, se você coloca porcentagem, a pessoa já acha que está sendo passada para trás. Ah, por que que ele está ficando com porcentagem e sendo... Mas quanto que é isso? Cadê minha área? Minha área não é tanto? Então, aí você começa a ter esses problemas que, às vezes, a pessoa não quer... O advogado não quer enfrentar. Então, que eu já ouvi, né, falando assim, eu prefiro fazer o que o cliente quer. Eu até brinquei esses dias, falei, eu não faço o que o cliente quer. Se não for possível de acontecer, eu não vou fazer. Porque ele não sabe que não é possível, ele acha só, mas eu sei que não é. Então, como é que eu vou fazer só porque ele quer? Isso me lembrou uma discussão dos clientes que eu tive que dividir 8,30, eram várias pessoas na matrícula, eu tive que dividir 8,33 para alguns e 8,34 para outros. Teve herdeiros me ligando, perguntando por que eles estavam perdendo 1%. Aí eu falei assim, mas por que você está perdendo 1%? Você está perdendo 0,01%. Não é nem 1%. Outra coisa, eu preciso, para fins de registro público, deixar o imóvel 100% partilhado. É 100%. Se eu colocar 8,33 para cada um, para todos, lá no final vai ficar 99,99. Não é 100%. E eu já vou ter um documento que não dá registro. E se eu ainda optar por beneficiar vocês, deixar todo mundo com 8,34, lá vai dar 100 e pouco. Ou seja, infelizmente, eu preciso que vocês entendam que 0,01% significa praticamente nada. Principalmente quando a gente converte em real, vai ter que fazer algumas alterações centavos. Então, não dá, amiga. Aí eles ficaram assim, meio me achando que a minha explicação estava errada. Mas depois eles começaram a raciocinar. Aí eu peguei e expliquei para eles que quando chegar a parte de dinheiro, porque lá era a fração, mas na hora que chegar a parte de dinheiro, todo mundo ia tentar partilhar igual, entendeu? Então aí eles foram meio que permitindo o meu raciocínio, porque senão realmente é duro conversar com pessoas assim. Cadê todo mundo? Eu não estou escutando vocês. Ah, tá. Monha, Aqui também. Vocês estão com a cabecinha saindo fumaça, gente? Eu tô. Porque eu tenho uma amiga minha que ela fala, Fran, você fala demais, é muita informação, eu já não consigo mais raciocinar. Ai, meu Deus. 1 minuto Eu de fico silêncio. impressionada com a capacidade de raciocínio, a rapidez que ela raciocina, que ela fala e que ela pensa em outra A coisa. fala é pior. Meu Deus do céu! Né? Como é que consegue raciocinar e verbalizar tão rápido aí? Porque eu tenho um delay. Primeiro eu organizo aqui como eu falar, depois eu falo. Eu fui para uma sentença que Ela eu tô não se perde, não, viu? Ela não se perde em nenhum momento. Eu fui para uma sentença esses dias que eu tô brigando por uma coisa que, gente, eu praticamente sei que minha cliente não tem direito. Mas eu fui tão persuasiva e eu tentei demonstrar para o juiz que, apesar da minha cliente não ter direito, a outra também não tinha direito. E aí eu comecei a confundir a cabeça dele. Ele olhou para mim e falou assim: para que você já tá me deixando, eu não tô conseguindo raciocinar. Faz o seguinte, doutora, porque eu fui falar, tirar a dúvida direto com ele, né? Ele falou assim, faz o seguinte, peticiona, porque eu só vou raciocinar quando você peticionar. E aí, eu até saí de lá feliz, porque eu falei assim, pelo menos uma dúvida eu coloquei no coração do juiz. É isso que é importante. Meu Deus do céu. Tá, e tá desligado o seu microfone. A Fran não se conforma, né? E ela tem muitas ferramentas, né? Por ter trabalhado no registro de imóveis, ela tem um conhecimento que 90% das pessoas não têm. Se a gente pegar essa lei hoje, a 6.015, né? Que diz ali, por exemplo, várias situações que ela comentou ali da questão do habite, ali da construção. Cara, se a gente ficar lendo essa lei 6.015, por um ano a gente não vai conseguir acompanhar o que a Fran viveu na parte técnica, porque ela sempre vai conseguir fazer, linkar com algum exemplo prático que ela teve, né?
Sim. Isso que eu estava pensando agora, Thay. Eu estava pensando, meu Deus, eu acho que nem que eu estude os próximos 5 anos da minha vida, eu não vou conseguir adquirir um conhecimento desse, Não, porque é a quando prática. você linka a prática com o que lê, é outro mundo. Uhum. O Capacidade Salomão, de ele até criar fala, não sei se saídas, a Thay a pega isso. capacidade de criar saídas e soluções para situações muito rápido que ela tem, né? Uhum. O Salomão, ele falou isso uma vez num curso porque eu não comprei o curso, mas às vezes eu assisto uma coisa ou outra. Ele falou assim que lá no cartório dele tem advogadas que pedem para passar por estágio, tipo, um dia, um mês, um período, para poder, às vezes, pegar alguma coisa ou outra. E eu acho bem legal, sabe? Porque, assim, tudo que eu vivi no cartório, gente, me fez realmente raciocinar além. Então, hoje, às vezes, não tem uma saída lógica. E aí você tem que criar o que você consegue estudar e direcionar para aquilo. E se vai dar certo ou não, aí é outros 500. Mas a gente vai tentando formalizar aquilo que a gente acha que é possível para o cliente, né? Tipo, É bem isso aí. vamos lá para o artigo 216 ou não vai dar tempo, tá? Estava vendo aqui, eu não sei se vai dar tempo para. E eu também nem estudei ele. E, por se tratar de uso capião, talvez seja interessante nós todas darmos uma olhada antes, porque acho que todo mundo talvez tenha alguma coisa para contribuir, sabe? Eu não sei, a Fran já trabalhou bastante em uso capião, eu trabalhei só na extrajudicial, né? Eu tenho 3 casos de uso, 3, 4 casos de uso capião. A Ionara tem alguns, Carol tem, Ludmila tem, Roberta tem. Extra, não. Talvez eu faça um ano que vem. As pessoas não se animam com extra. Mas judicial eu já fiz vários. Daí talvez a Ludmila consiga fazer também a comparação com o judicial, entendeu? Eu acho que vocês, advogados, acho que podem agora assumir esse 216A, minha Então, opinião, né? às vezes eu fico falando aqui também e sem áudio. Nossa Senhora. Pode ser, então, 216A. Vou Uhum. Eu anotar. acho que se a gente conseguir, se a gente combinar assim, ó, de semana que vem, a gente discutiu o 216A, mas fazendo a leitura, porque assim, o 216A, ele deu-se origem ao provimento 65 do CNJ. E o 65 do CNJ, ele é o 216A melhorado e dando os caminhos que o advogado deve seguir. Lógico, hoje, por exemplo, também tenho aqui no meu estado o provimento estadual, que vem melhor ainda o provimento 65. Mas o provimento 65 sempre vai ser a base. Sempre vai ser a base. Então, assim, se a gente puder combinar, né, da gente ler o provimento 65, que são 27 artigos. 27 artigos. A gente até mesmo pontuar algumas dúvidas que teriam lá do raciocínio na prática, porque aí a gente vem e discute, traz prática. Eu já tenho. Bom, Fran. Eu já tenho uso capião registrado, mas toda vez que eu pego um uso capião é uma novidade. Uhum. Hoje, uma analista perguntou para mim: eu estou fazendo uso capião, 28 herdeiros, 28 pessoas, praticamente Nossa. quase todo mundo morto. Aí a registradora falou, a menina analista, né? Ô, doutora, posso fazer uma pergunta? Aí eu, faz. Por que você optou pelo extrajudicial? Eu falei, porque para mim, extrajudicial ou judicial não havia. Aí ela, não, lá diz que tem que ser os casos que não tem lead. Eu falei, mas esse caso não tem lead, ele só é difícil. Ele só é difícil de raciocinar. Falei para ela. Então, eu tenho a opção da via extrajudicial, é lógico que eu vou preferir uma opção de 1 ano ao invés de 10. Aí ela olhou para mim, mas doutora, estão todo mundo morto, vai ser muito oneroso para o seu cliente. Eu falei, não, aí é outro 500, porque aí eu falei para ele, né, ó, você quer ir com extrajudicial, vai ser caro, mas eu te garanto que dentro de 1 ano, 1 ano e meio, a gente vai ter resolvido. Aí a gente, olha pra você ter noção, 28 pessoas, só 5 faltam notificar. Eu já consegui notificar quase tudo, só 5 faltam notificar. Aí os 5, o que aconteceu? E aí a gente fala, porque assim, a gente tem que ter estratégia. A pessoa vai lá notificar. É melhor falar que a pessoa tá sumida do que falar que a pessoa tá morta. E eu avisei isso pro meu cliente, falei, não fala que vai lá e conversa com o pessoal antes, não fala que esse pessoal tá morto. Chegou lá bem dito e feito, tá morto.
Falei, bom, aí você vai ter que cumprir o requisito do registro, ou seja, vamos pegar a Cansar os certidão de óbito, herdeiros. vamos ter que pegar a certidão de óbito, e se tiver herdeiro, a gente vai notificar o herdeiro. 3, achei a certidão de óbito, um tinha 6 herdeiros, outro tinha 5 herdeiros, e outro não tinha informação. Aí hoje eu fui lá no cartório e falei, olha, um tem 6 herdeiros, mora no distrito de Taboas, não tem endereço. Não sei o que eu vou fazer. Aí o outro tem 5 herdeiros, aí esse daqui eu ainda vou pegar declarações deles, reconhecer firme e trazer para você. E o outro morreu em 89. Se na certidão de óbito fala que não há herdeiros, não sou eu que vou ficar procurando, não há herdeiros. Aí a menina olhou para mim e riu assim, ai, doutora, por que você não optou por judiciário? Eu falei, porque eu Não, eu acho que a preciso. turma lá tá fazendo uma prece para você, viu, Fran? O judiciário já nunca ia terminar esse negócio. Não, Ia ficar essa eterno. usucapião, essa usucapião e o seu nome estão lá no mural da turma do cartório, viu? Estou rezando por você todo dia. E eu, pra você ter noção, para esse uso capião sair para sair da parte de análise para ver se cabe o uso capião ou não, o registrador pediu audiência para ouvir as testemunhas. E eu lembro até hoje, esse registrador, eu peguei as pessoas que iam participar, e a minha cliente é assim, ó, tudo que a gente combina, ela faz ao contrário. Tá? Tudo que a gente conversa. É aquela cliente que você diz, ó, não fale nada até eu chegar. Chega lá mesmo. Exatamente. É aquela que te ensina muito sobre pessoas. Aí o que acontece? Aí você tem que ter cobrado no mínimo 200 mil reais. Não, gente, e eu cobrei tão barato nesse escapião, que quando eu olho para ela... Essa aí você tem o direito de dizer, pessoal, vem cá, ó, eu errei na precificação e Mas você acredita que a minha cliente... Eu tô quase finalizando o uso capião para ela, falta 5 pessoas. Ela olhou para mim e falou assim, você acredita que eu tô querendo desistir porque eu não tenho mais dinheiro? Eu falei, olha... Você acredita, não. Eu falei assim, o imóvel vai ser avaliado em 160 mil. Você deve ter gastado, no mínimo, até agora, uns 10, 15 mil. Você realmente quer desistir por 160 mil? Porque se você quiser, a gente paralisa por aqui. Eu nem vou ficar raciocinando mais. Aí ela, não, então vamos ver. Especifica para mim o que falta. Aí agora a gente tem essa notícia de um monte de herdeiro. Agora eu vou ter que fazer uma planilha explicando para ela que vale ainda a pena continuar. Olha só, um advogado tem que insistir para a pessoa que vale a pena continuar. Sendo que é extrajudicial. O capião para 200 mil reais. Qualquer coisa menos do que isso, você tá pagando para trabalhar. Mas esse eu tô pagando para trabalhar. Mas eu falei assim, gente, foi muito boa a experiência que eu tive com ela para eu saber exatamente que não se cobra barato quando é 1.000 herdeiros, tá? Não se cobra. Uhum. Eu não cobro barato nunca. Porque nunca é só o que a gente tá vendo e o que eles estão contando. Sim. Nunca. Sim. Preferível perder. É só a ponta do iceberg, só. Ali é só o bonito. É só a piscina de borda infinita. Tem toda a laje, o puxadinho, tudo por trás. Aí se a pessoa ainda fala assim, mas tá facinho, eu já tenho as coisas tudo engatilhado. Corre 3 dias se olhar para trás. Exatamente, eu já fiz um negócio desse aí que você está fazendo, e depois disso, a regra para a minha vida foi: nunca mais eu cobro barato. Só são 3 herdeiros, todo mundo está de acordo, todo mundo, beleza, é 15 mil reais. Bora só que é só um imóvel, tá bom, porque... Ai, gente, eu me arrependi plenamente. Nunca ainda mais uma usucapião dessa com não sei quantas mil pessoas envolvidas, você é louca. Ai, cara, mas se serve de consolo, todo mundo tem um caso assim. Eu já passei por isso aí. Todo mundo passa por isso é verdade. Aquele negócio, quando você vê o telefone, quando a pessoa liga, que você vê o nome, você diz, puta merda, que burra que eu fui, vou ter que aguentar. E só para falar para você, semana passada eu caí de novo no conto do vigário, porque eu fui... Eu sou muito besta, porque eu fico com dó das pessoas, gente. Não tem noção. Eu preciso ser preparada no emocional. Veio um loteador, tipo assim, um ex-loteador, com vários imóveis regulares, e ele pegou e falou para mim, olha, se você cobrar barato desse daqui, eu te ajudo nos faço os casos com você. E eu besta, né? Fiz todo o levantamento, fiz toda uma análise para ele.
fechei num preço bem baixo, gente, bem baixo, assim, com esperança dos próximos. Só que eu fui fazer uma pesquisa, não compensa, tipo, nada. Só que eu já tinha, tipo, praticamente dado a minha palavra, agora eu tô tendo que fazer, sabe? Mas, assim, eu fico pensando, igual eu falei para vocês, eu tenho 1 ano de advocacia. De cartório, eu tenho 1 ano de advocacia. E hoje eu tô aprendendo que, com dor, de que realmente tem que aprender a cobrar. É aceitável. Tem que aprender também que a gente se anima com o trabalho, principalmente quando a gente trabalha numa coisa que a gente gosta. Só que isso não paga a conta. Não entendeu? Aí Lu, quando eu já a passei dessa pessoa, fase. Eu não a me pessoa animo mais geralmente com vai nada, falar, só porque confio. eu vou trazer cliente no futuro para você, eu vou te indicar. Mas você tem conta para pagar hoje. Você tem seu escritório para manter hoje, não é no futuro. Lu, diz que Entendeu? É isso que você tem que colocar na sua hoje, cabeça. Quando E na não, maioria o das trabalho é vezes eles com hoje, fazem não é com amanhã. eu hoje não me animo com mais nada, só eles dinheiro. fazem para pesquisar mesmo, amor. É mexer Isso. com o nosso psicológico, entendeu? A pessoa, Gente, eu tenho que as aprender mesmo. pessoas, aqui a nossa cultura, a gente já conversou aqui sobre isso outras vezes, a nossa cultura não entende a prestação de serviço como um serviço que é caro, sim. Porque como a gente não está capinando o quintal com a mão cheia de calo, eles não entendem que existe esforço. Mas olha a hora que a gente está aqui conversando e estudando. Enquanto Para tem muita prestar gente que já serviço está melhor. tipo, E descansando é assistindo só uma essa novela. dificuldade. É a dificuldade de entender quem entende sobre o assunto e quem não entende, porque a gente sempre vai concorrer com pessoas que vai cobrar 1% do valor para pegar o cliente, só que depois o negócio não vai desenrolar ou vai fazer errado, a pessoa vai voltar para você consertar. Então, essa é a dificuldade hoje, entender o que é você se especializar só numa área, ou duas que sejam, mas você saber solucionar, do que outras pessoas que vão fazer tudo e vão fazer errado, como vocês Então, já estavam comentando há um tempo atrás. Eu não Sabe o que eu sofro aprendi? mais com isso, não. Eu sou Não. muito. Então, porque assim, eu tenho uma parceira aqui, uma parceira, uma advogada, que ela tem 16 anos de advocacia. E ela é da área trabalhista, ela também é da área civil. Cara, ela sabe cobrar. Então, por exemplo, quando eu tô com um serviço que eu sei fazer, que eu, tipo, aí a gente faz junto, assim, meio que análise, tudo. E aí a gente sempre tá junto nessa parte de dar o preço, ou de fazer um orçamento. E ela não tem dó. Eu, por exemplo, assim, falo, olha, vamos cobrar esse aqui, dá pra gente cobrar 5. Ela olha pra mim. Aí, tipo assim, quando a gente chega na reunião com o cliente, é muito estranho, assim. Por exemplo, eu combino com ela, ó, a gente vai cobrar 20. Ela, do nada, ela chega assim, olha, esse aqui dá no mínimo uns 50, esse aqui no mínimo dá uns 50 mil. Aí eu olho pra ela, assim, tipo, meio que falando, cara, de onde que ela tirou isso? Isso é impossível, o cliente não vai fechar. Tipo assim, eu fico pensando, cara, não O vai dar cliente certo. fecha. E o cliente fecha. Só que, tipo, E eu outra, sozinha quanto não mais consigo fazer dura isso. você for e mantiver o seu preço lá em cima, ele vai fechar com você. Cliente, Isso, gente, ele sempre tá fecha pra com nós. ela. Eu fico impressionada. Cliente é Ó, bicho safado. para você Ele não ficar só com dor no gosta se pagar muito, que é para ele exigir muito e ele ter a sensação que estava com você no tronco, entendeu? Para não Então, ter dor no coração, facilita a forma de pagamento. Para isso. você não ficar triste, assim, que tá achando que é muito, entendeu? Eu faço isso, Lúdia, ó, eu faço isso. Meu Eu amigo, a também gente faço. parcela em até 10 vezes, mas o meu preço eu não baixo. Sabe por quê? Hoje, caminhando para Uma 5 anos coisa que eu. de escritório aberto mesmo e na Uma, labuta, eu lhe digo, no primeiro ano aí, como o Fran está dizendo, é porque eu estou no primeiro ano. Eu fazia isso. Por quê? Você está com pouco cliente, você tem medo de perder, você tem medo de alguém não fechar. Até hoje a gente tem, claro, né? Mas aí eu fechava. Quando o cliente pediu o primeiro desconto, tá bom, então. Minha gente, desconto de R$ 1.000. Gente, não existe isso, não. Aí, não, vamos fechar. Hoje em dia, eu lhe digo, eu posso estar sem nenhum cliente novo no mês. Eu não arrego, porque eles percebem a nossa insegurança, a nossa aflição, a nossa agonia em fechar o contrato. Eles percebem. E a partir daquele momento, acabou. Ele vai se transformar seu cliente, pelo desconto que você deu. E você está refém dele a vida inteira. Então, É esse verdade. caso que ela disse de um cara que chegou e disse, não, vamos regularizar esse, depois me apareceu um desse aqui. O cara tinha 20 lotes, um loteamento para regularizar. Não, vamos fazer o seguinte, Leonara, você faz esse mais baratinho aqui e tal, e depois a gente falou, eu trago todos os outros para você. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, traga logo todos os outros, eu já faço um valor diferenciado nos 20. Cadê que ele apareceu? Ele não ia fazer nunca, nem o segundo, minha gente. Entendeu?
É a Ai, regra do mercado. Não tenha dó. A minha sócia é assim como você. Não, isso aqui, não, mais 2.000, aí eu fico calada. E eu quem precifico tudo. E não tenho, chega na hora da reunião, 10.000. Ela olha para mim assim também. Que valor foi esse que nós não combinamos? Não adianta, ali o cara vai chorar, ele vai pedir desconto, ele vai pedir para parcelar. Eu penso nos valores, no atraso, no juro. Aí ali eu já venho. Quando tá dando trabalho para pagar, eu já digo, tudo bem, mas nós cobramos tão bem que esse atraso não dói aqui. Vamos É aguardar. Entendeu? Você verdade. tem que contar com tudo isso. Tem que contar com tudo isso. A precificação é uma arte. Eu acho que foi a coisa que eu mais eu apanhei e preciso que é cursar mais essa arte difícil. ainda, tá? É a coisa mais difícil de acontecer. Mas, assim, olhe para todo mundo como uma parede em branco. Não tenha dó. Não tem. Cliente não gosta. Cliente Eu gosta. passei Caro. por eu passei por 3 situações essa semana e semana passada, Fran, e é sobre isso, assim, eu dentro de um Tá dos cursos que eu travando. estava fazendo, eu Agora tive voltou. de uma imobiliária que ele só vende imóveis de alto padrão, de 1 milhão para cima. E aí, nessa aula que ele deu para a gente, foi sobre precificação e negociação. E aí, ele falou que toda vez que a gente fosse negociar, a gente tinha que pegar, analisar o caso e falar: tá, esse caso vale 10.000, então pede 14. Isso. Porque você sempre tem que trabalhar com uma gordurinha para você dar uma margem de desconto para o cliente. Se ele não pedir desconto, ok, você está no lucro. Se ele pedir, você tem essa margem. Mas você nunca pode descer muito. E aí, uma coisa que eu nunca imaginei e que eu andei fazendo e que dá resultado foi porque ele falou: toda vez que o cliente falar assim, nossa, mas tudo isso. Você devolve a pergunta para o cliente e fala assim para ele: mas você esperava gastar quanto? E aí o cliente vai te falar, por exemplo, eu esperava gastar tipo 9.000. Aí Nada. você responde para ele: olha, esse É o que eles falam. eu não consigo chegar, mas aí você consegue saber o que ele esperava, né? Ele está Aí você fala: pensando. olha, esse valor eu não consigo chegar, o que eu consigo fazer é 12, dependendo da forma de pagamento. Você fecha, mas eu não consigo. Fala, olha, tudo bem. Então, eu entendo que o senhor não consegue, entendo a sua situação financeira, tudo, mas realmente o meu valor é esse. Se o senhor quiser pensar, tem 3 dias o orçamento para você pensar. E ele falou, na maioria dos casos, a pessoa vai voltar. E aí eu fiz isso essa semana e semana passada. E eu consegui fechar 2 contratos. E o terceiro foi ontem. Ele me disse que estava fora do valor. E travou. Fecham sempre isso. Pode ser mais Muito. caro, eles vão fechar. Aí eu falei: esse valor eu não consigo chegar, até porque eu vou ter que ter uma empresa de viagem. Eu falei: mas se você precisar, em uma próxima oportunidade, pode fazer contato. Eu tô muito fechar ele, porque ele é um leiloeiro que vende e arremata imóveis. Então eu queria muito fechar com ele, porque eu falei: nossa, o cara tá no meio de imóveis. Mas eu não ia descer no preço dele. E eu não desci. Aí ele só me respondeu, falou assim: eu vou passar, porque foi um imóvel que ele vem. Ele falou: mas eu espero que tivesse uma outra oportunidade para a gente trabalhar junto, e não sei o que. Então tá bom, então. Então eu acho que realmente a gente não pode, porque sempre vai ter alguém. Gente, Na hora que a Se a gente. pessoa perceber que você vai descer, É, algumas de vocês na hora que a gente. trabalham. É porque assim, eu vi uma explicação de um professor chamado Doutor Euro. Não sei se vocês custam, se Sim, vocês assistem e tal, é já vi Doutor alguma Euro. coisa dessa. Ele falou assim que ele cobra no escritório dele uma maneira assim: ele cobra uma entrada, um fixo mensal, que ele colocou lá, tipo, R$ 50, como se ele tivesse dado um exemplo de R$ 1.000 de entrada, R$ 50 mensais, que é até o final do processo, e, tipo, por exemplo, uma porcentagem de 4.000 no final, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo. E aí ele falou, aí eles fez uma explicação, que se você tivesse 52 processos, daria, tipo, 200 e poucos mil, tipo, é uma coisa que... Aí eu fiquei pensando, eu nunca consegui cobrar isso, eu nunca cobrei, assim,
recorrente, que a pessoa pagasse alguma coisa É o que recorrente eles todo mês. chamam de taxa de manutenção do processo. Esse é o nome que você dá para o cliente, né? Agora, Manutenção. agora parece que o Tribunal de Ética da OAB está regularizando essa questão dessa taxa. Até tem Coisa julgado não recente regulariza, sobre né? isso, porque antes tinha uma divergência dizendo que a gente não poderia cobrar esse tipo de valor, como se fosse uma manutenção, né? Tem que cobrar o valor assim, é 10 mil, 10 mil. O processo vai levar 20 anos, não interessa. Mas agora estão surgindo as primeiras regulamentações sobre esse assunto. Que legal, né, gente? Porque, assim, querendo ou não, tem processo que você termina de pagar, de receber e fica lá a vida inteira e você fica movimentando aquilo. Dá até uma depressão, né? Você fala, puxa vida, eu já gastei, já usei, já acabou. Verdade. Então, eu não faço. Agora é aqueles que no faço- final eu você sabe que você não vai ganhar nada. Eu faço no seguinte modo, como eu já não faço nada de judicial e quero cada vez menos fazer, só o que já tem rodando no escritório, e quando existe alguma coisa do imobiliário que eu pensei que fosse resolver no extra, que vira, e aí minha sócia toca. Mas aí, nesses casos do imobiliário, não, eu já peço o que tem que pedir de entrada e acabou. Mas eu tenho uns processos no escritório que é de uma empresa ações cíveis de cobrança e tal, e deles eu recebo isso aí. Eu recebo e eu cobro mais, eu cobro R$ 100. Ó, legal. Eles pagam, todo mês eles pagam. Hoje mesmo, alguns acordos, fechou o acordo, tá? Enquanto o processo está rolando, eu peço um valor de entrada, né? Um aporte inicial aí para dar entrada nas ações, e todo mês R$ 100 ali enquanto durar o processo. Ai, que legal, gente. E eu acho que assim seria mais rentável, né? Porque não dá pra gente ficar Aí nesse você negócio acompanha o processo sem doer tanto, né? Sem chatear sem tanto. doer conta. Não, também não é minha intenção trabalhar no judiciário, mas, por exemplo, existe coisas que, por exemplo, revisão de contrato, uma coisa assim, que tem que ir para o judiciário. Tem que ir. E aí não tem jeito. É uma boa. E é legal, você vai ver que é legal quando você começa a fazer isso. Por exemplo, tem meses que. Tem meses não, todo mês assim. As continhas pequenas do escritório são todas pagas com esses valores aí, entendeu? De taxa Olha de que legal. manutenção, sistema, água, É a energia. mesma coisa de. Então é É a ótimo. mesma da consulta, né? Quem não cobra consulta. Não sei se todo mundo que cobra, mas quem Eu não não- cobra consulta. Eu ainda não, A não consulta, cobro. muitas vezes, quando você trabalha no judiciário, Fran, ela a salva o orçamento. pessoa que lhe ouvir por 1 hora, minha filha, ela tem que pagar caro. Eu não Você tá cobro, gente. Não, olha o Aí, conhecimento que você tem, olha o conhecimento que você adquiriu, que é você que dá. Por a que gente, você eu tô não cobra? Eu tô muito nova, né, como advogada. Por mais que eu tenha uma carga, eu tô muito nova e eu tenho, assim, Não, receio de cobrar. Mas eu fico muito assim, Nossa, Fran, o Fran, conhecimento, a gente já falou aqui, Cobre consulta, Fran. o Oxe, conhecimento que você Eu tem, uma cobro hora para de conversa analisar com você, processo, Fran. a pessoa sai assim, totalmente clara do que está acontecendo na e vida outra, dela. Pelo exato. amor de Deus. Outra coisa, a partir do momento que lhe pagar uma consulta, que sentar, que você derramar o conhecimento que você tem, você pode vir com um honorário alto ao final, ele vai fechar. Ele vai fechar porque ele pagou para lhe ouvir, ele viu que você tem o que dizer, viu que você tem conteúdo e vai pagar o que você sabe quando que eu cobro consulta? Quando eu percebo, assim, que a pessoa não vai fechar. Porque aí, por exemplo, assim, eu sei que aquela pessoa, ela fica enchendo o saco, me fazendo perguntas sempre, alguma coisa assim, eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou cobrar uma consulta e eu vou analisar esse caso para você. Aí eu cobro, entendeu? Mas quando é uma coisa assim que eu sei que eu vou fechar, aí eu já explico. A minha amiga que fala assim, Fran, você tem que explicar menos, ou senão você vai cobrar consulta, senão você tá... E outra, não dê todas as soluções, não. O cliente não precisa saber a solução, ele precisa só saber o que você vai fazer. Sabe por quê? Porque ele ainda vai e fecha com o outro. E ainda diz para o outro o que é para fazer, porque você já Mas viu tudo. eu tive um cliente que me procurou semana passada, Eu faço uma assim, consolidação. eu cobro consulta e ali eu vou ouvir. Fale. Olha, acho que dá para a gente fazer tal coisa. Eu tive Mas um não cliente consigo te dizer que... agora. Se eu precisar analisar a documentação, é outro valor para analisar a documentação. Eu tive um cliente semana passada que era uma consolidação, que ele já consolidou, assim, já entrar com um pedido, assim, uma coisa que foi bem difícil, mas eu com ele ali no momento, eu falei, cara, me manda as notificações, a gente fez toda uma análise ali, e eu expliquei tanta coisa para ele, que minha amiga falou assim, cara, não é possível, ele vai embora, ele não vai voltar mais, porque você já explicou tudo para ele. E dito e feito. E dito e feito, o homem foi embora. Aí
falou com todos os advogados e tal, aí a gente foi fechar, ele falou, não, já achei um advogado. Só que aconteceu, quando foi essa semana, hoje, inclusive, ele voltou e ele falou assim, doutora, ela não tem o conhecimento que você tem, no final das contas eu ia fechar lá, mas eu vi que não vai dar certo, voltei e fechou. Dobra, Aí você fechou. sabe, né? Você sabe que você tem que cobrar mais caro agora, né? Dobra. Só te avisando aqui que se você não aumentar pelo menos uns 10% aí do que você tinha feito antes, obrigado pela confiança, mas o senhor demorou uma semana. Nessa uma semana eu recebi mais 3 novos clientes de demandas bem complexas. Então agora, para pegar o seu caso, eu vou ter que cobrar tanto e ele vai pagar. É até Olha, uma amiga, tem que técnica de aprender essa venda, né? técnica com você. A técnica da escassez. Você tem que ser um produto Exato. raro. Você tem que ser um produto. Nossa, todo mundo está procurando ela, então ela vale a pena ser. Porque o que a pessoa, quando vai contratar um serviço ou comprar um produto, ela quer aquele que é exclusivo, aquilo que é difícil. Nas técnicas de vendas, a gente tem muito essa abordagem, né? Cobre e mostre que você E, entendeu. ao mesmo tempo, até na mentoria de marketing jurídico que eu fiz meses passados, a minha mentora sempre falava de que tipo de cliente você quer. Você quer um cliente qualificado ou você quer qualquer cliente? Porque a gente sempre, como a gente não tem esse ensinamento durante a faculdade de Direito, por exemplo, de como tratar nessas demandas que a gente está conversando, a gente vai muito cru para o mercado, né? Então as pessoas acabam sendo mais espertas que a gente nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, e a gente tem essa noção de que a gente não pode escolher cliente. A gente fica achando que o que vier tem que pegar. Só que na verdade não. Você tem sim, pode escolher cliente. E conforme você for mais ainda especializando, escolha os melhores clientes para você. Não só Com certeza. financeiramente, mas o cliente que também não vai te dar tanta dor de cabeça. Roberta, oi? Tá me ouvindo?